Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, vamos continuar a série Direitos Humanos. Nesse nosso último episódio da nossa série, vamos abordar a atual situação dos povos indígenas que vivem no nosso país. E conforme o último censo divulgado pelo governo federal ainda em 2022, com alguns dados complementares já em 2023, a população indígena aumentou quase 50% no decorrer dos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil e hoje mais de 1.600.000 pessoas fazem parte desse grupo somente aqui no nosso país. Então, para a gente tentar entender o atual cenário e as condições de vida dos povos indígenas hoje no Brasil, a gente recebe aqui nos estúdios da nossa TV Câmara, para o nosso Porto Alegre em Debate, a Querexu Taquá. Ela que é cacica fundadora do Centro de Referência Indígena no Rio Grande do Sul. Então, Querexu, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Também participa da nossa edição a Raquel Carneiro, ela que é jornalista, doutora em comunicação e pesquisadora, claro, das diversas áreas que abrangem, então, os povos indígenas no nosso país. E vamos falar com ela também a respeito do cenário estadual, municipal, de todo esse conhecimento cultural das etnias indígenas que ela possui. Então, Raquel, muito bem-vinda ao nosso Porto Alegre em Debate. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar, então, um pouco hoje. Vamos começar perguntando então para a Querexu Taquá, a cacica que é fundadora do Centro de Referência Indígena aqui no nosso estado, como funciona essa unidade do Centro de Referência aqui no Rio Grande do Sul, para a gente iniciar mesmo esse nosso bate-papo bem pelo comecinho, para a gente ter noção de como funciona esse atendimento e acolhimento, enfim, à população indígena aqui no Rio Grande do Sul. Querexu. Bom, quero deixar um olá a todas, todos e todas, né, e agradecer o convite, dizer que é um prazer, né, porque a nossa luta, ela é uma luta muito rica, né, e ela precisa estar efetivamente em vários espaços, trazendo essas informações, fazendo esse debate, né, e tendo essa visibilidade. O Centro de Referência Indígena na realidade do Rio Grande do Sul, ele nasce, né, a partir de uma retomada, uma condição de mulheres indígenas que precisavam de um espaço, de uma política pública, na verdade, da qual o Estado se isenta completamente, né, de uma política pública de cuidado, de acolhimento nesse trânsito, nesse caminhar, né, entre as aldeias que ficam nos perímetros mais rurais, né, e esse contexto que eu sempre digo da grande aldeia, que é a cidade, né? Então, é um centro de referência que tem a sua comunidade e que acolhe outras comunidades. E também não só comunidades indígenas, mas comunidades também quilombolas, né? Para a gente poder ter uma unificação na luta, porque eu sempre digo, enquanto nós não lutarmos juntos, a gente não consegue aí expandir, né, nessa dificuldade diária que a gente tem do enfrentamento à falta de políticas públicas, à falta de cuidados, à falta de respeito que tem conosco, povos originários. Então é isso, nasce esse primeiro centro de referência em 21 de julho de 2019, a partir de um processo de retomada de ocupação, né, onde todos esses corpos territórios se unem e fazem e defendem, né, esse espaço como o seu território de passagem na grande aldeia que é a cidade. A gente já teve povos indígenas que vieram do Amazonas, que ficaram no centro de referência, povos indígenas Warau também, né, que se estabeleceram tudo nesse processo de caminhos, né, de um tempo de passagem. E a nossa pauta principal sempre é essa luta das mulheres que estão aí vindo para o contexto da cidade para buscar sua subsistência através da venda da arte ancestral, rodas de conversa, essa desformação, né, também para a sociedade, e reivindicar os nossos territórios ancestrais, reivindicar política de moradia, política de cuidado, política de educação, porque precisamos ter esse acesso à educação, precisamos ter o acesso, na realidade, a todos os espaços, né, que são também nossos por direito, por mais que a sociedade e o Estado também, às vezes, tente, né, negar isso e dizer, não, aqui não é, esse lugar não é de povos indígenas. E aí é onde eu digo que está tudo errado, né, porque todos estão em território indígena, então todo o território onde nós estivermos é o nosso território, sim.
Agora, Raquel, a gente nota na primeira fala da Querechú que ela já traz diversos pontos muito específicos para a gente poder abordar, poder pensar ali. Então, para a gente iniciar, como pesquisadora, eu lhe pergunto o que é preciso observar de primeira para começar a entender os povos indígenas do Brasil? A escuta, né? Porque nós estamos muito cheios de perguntas, temos muitas coisas que ainda desconhecemos, porque a nossa formação ela é muito precária, né? O que nós temos nos livros da escola, que nos passam em geografia, em história, ainda é uma imagem romantizada lá de 1500, que só existiu em 1500 através de um olhar de um colonizador. Né? Então eu estou aqui hoje agradecida pelo convite na companhia da Querechú, mas para dizer, enquanto uma mulher branca, brasileira, latino-americana e que foi também fruto de toda essa violência colonial que o nosso continente sofreu. Então não só o Brasil, né? Mas a gente tem aí Bolívia, Colômbia, Chile, Argentina, Paraguai. Todos esses países têm histórias de colonização, de apagamento. Então, assim, a primeira coisa é saber que a gente está num continente que ele é diverso. Então, a partir disso, né, não pensar uma política que seja integracionista numa maneira de assimilar e de querer apagar, mas sim da gente ter políticas públicas e ter, né, um pensamento, começar a desenvolvê-lo de maneira a entender essa diversidade e acolher essa diversidade, respeitando a forma com que cada um vive a sua cultura, a sua tradição, a sua ancestralidade, né? Então, acho que primeiramente é uma escuta e uma abertura para um novo. Né? Não é porque aquele sujeito não fala a minha língua ou ele se comporta de uma maneira diferente que ela está equivocada, que ela está errada. Não, peraí, vamos parar aqui, vamos escutar e vamos tentar entender o que ela me traz de diferente. Né? Uhum. E, Querechú, então, falando dessa pluralidade de povos, né, a gente tem o conhecimento aí que são mais de 300 povos indígenas somente aqui no nosso país, né? Como é que funciona essa integração entre todos eles e também como tu enxerga a integração com a sociedade, já falando um pouco do poder público também? Bom, nós somos 305 etnias, né? Então é uma diversidade e cada etnia tem a sua especificidade, né? Porque também, infelizmente, enfrentamos aí a fala, né, de algumas pessoas questionando: ah, então é porque índio é tudo igual. Eu digo, não, está errado, porque não é índio, é indígenas. São indígenas e cada um temos uma etnia e dentro dessa etnia tem a sua especificidade, a sua diversidade. São culturas diferentes, né, de um país que foi colonizado, né, mas que cada povo conserva a sua cultura, o seu modo, né, de buscar o bem viver. Né? Nós, guaranis, estamos caminhando sempre em busca da terra sem males, essa terra que foi, né, colonizada, mas a gente ainda vai chegar. Né? Então, cada um tem a sua diversidade, sua especificidade. Não somos apenas povos indígenas que as pessoas conseguem ali colocar, tipo assim, são todos indígenas, vão ficar nesse... Aqui só indígenas, não, indígenas e suas etnias. Né? E eu acho que essa questão mais colonial, na realidade, é o que nos tira, quer nos apagar, nos invisibilizar através, né, desse processo todo de... tipo, fique lá no seu canto e não chegue até aqui. E aí, a dificuldade dessa interação com o Estado, com governos, porque é isso, né? Se eu estou lá longe, eu não estou incomodando e vai ser difícil para mim acessar, né, os lugares de poder aonde é meu direito acessar, aonde são os espaços que tem que ser discutido a criação de políticas públicas, questão de direitos humanos, enfim, aonde tem que se discutir, né, que é perto desses poderes. Porque se nós não viermos até eles, eles não vão até nós. Mas boa parte da sociedade pensa, inclusive vou falar aqui algo que eu sempre gosto de falar. Ah, porque para ser indígena, você é indígena, né? Indígena ganha dinheiro para ser indígena do governo federal. Eu digo, olha, eu desconheço, né, essa questão que você está me trazendo, né? Mas se ganhássemos, com certeza, porque se trabalha arduamente, né, tanto dentro da comunidade quanto na grande aldeia, sim, não seria nem o mínimo de se falar sobre uma questão de uma reparação, que eu nem ouso falar sobre reparação, porque para nós, povos originários,
né? Não tem como, em meio a tudo É. o que aconteceu até hoje, né, se falar, Não seria né, em possível. uma reparação. Porque é povos originários, povos daqui, né, deste continente. Então é isso, os acessos, sempre as questões de governo, estado, município, enfim, todas, muito ampla. E a nível federal, todas elas têm que ser sempre muito costuradas e é sempre com muita luta. Ninguém vai até nós, porque o que eles querem, eles conseguem em boa parte, né? Que é nos colocar longe para que a gente não venha incomodar, né? Mas aí tem, assim, umas Querexu e mais outras e outras etnias aí que estão, né, nessa linha de frente fazendo esse enfrentamento, esse diálogo, né? Porque é muito necessário. Sem diálogo, ninguém vai saber o que nós precisamos. Né? Então a gente precisa avançar também nessa caminhada, de estar cobrando, de estar se fortalecendo junto, também não só enquanto povos indígenas, mas também com o povo quilombola, com movimentos sociais diversos. É assim que as coisas acontecem, porque ninguém faz nada sozinho. Agora, Raquel, esse preconceito datado pela Querexu envolvendo essa questão de que todos os povos indígenas seriam da mesma etnia ou teriam o mesmo tipo de cultura, enfim, isso também dificulta o acesso à informação e ao conhecimento de todos para deixar pelo menos para trás o processo de desmistificação daquele aprendizado lá da escola que tu referiste antes? Com certeza, com certeza. Na universidade sempre um olhar de surpresa, né? Porque como eu trabalho com a comunicação indígena, né? Um movimento que existe no Brasil desde os anos 70, a gente já tinha comunicadores, né? Já tinham, sim, mulheres escrevendo, não apenas na literatura, que é um processo que ele se visibiliza ainda mais nos anos 2000, com toda a questão da tecnologia, mas nós já tínhamos, né, meios de comunicação, como jornais, boletins, informativos, inclusive apoiados próprias organizações indigenistas e até de cunho também religioso, missionário, enfim. Então, ali começam essas vozes e a gente desconhece que exista uma comunicação indígena no Brasil desde esse período. Então, não apenas a literatura, outros meios, outras formas de expressão, mas já ficam se consolidando, já se consolidam desde essa época, né? Então, a gente chegar na sala de aula, muitas vezes, e dizer, olha, né, cada povo possui uma forma de se comunicar, cada povo tem um grafismo na sua pele, por isso eu não posso não ousaria, né, chegar a usar, por exemplo, um adorno como a Querexu está usando na cabeça, porque eu não sei o que significa. Para ela pode ser um desenho sobre os seus familiares ou sobre alguma coisa que, né, passa para a sua comunidade. Então esse é um desenho só dela, ou ela usa um brinco ou usa um bracelete porque ele está realmente informando alguma coisa, assim como o que eu estou usando, eu sei por que eu estou usando, né, com muito carinho. Então, assim, é uma questão de você parar, escutar e querer dialogar e entender o que cada uma dessas etnias, 305 hoje no Brasil, mais de 274 línguas faladas, né, e reconhecidas, principalmente no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde ali você tem, pelo reconhecimento municipal, estadual, 4, 5 línguas, né, incluindo Iangatu, enfim. Então, você trazer isso para qualquer ambiente sempre causa surpresa às pessoas e, ao mesmo tempo, mais curiosidade ainda e também uma alegria em saber de um país tão diverso e querer conhecer mais. Então, também tem esse lado de quando você leva informação, sempre há uma surpresa e uma boa surpresa e pessoas querendo saber mais sobre a sua própria realidade, sua própria cultura, porque essa é a nossa ancestralidade, né? Então, são diferentes formas de se comunicar e que vem desde esse momento, né? Vem aí com mais força a partir do período da ditadura, mas já existia muitas coisas antes acontecendo no movimento, tanto que se consolida o movimento indígena após, no final dos anos 70, 80, mas a comunicação indígena, para que isso se consolide um movimento indígena, é feita uma comunicação de comunicadores, como Ailton Krenak, que hoje nós lemos muito nos livros, Eliane Potiguara, Álvaro Tucano, né? Aqui no Sul tivemos muito forte, né, o Ângelo Caigangue, né, Ângelo Creta Caigangue, que morreu assassinado, várias lideranças na história do Brasil morreram
assassinadas por defender, né, os seus direitos, por estar numa situação de defesa da sua terra, do seu território. Então, o que nós, brancos, temos para aprender enquanto isso? Né? Qual é o nosso papel aqui diante de tudo isso? Como eu posso me colocar no lugar de escutadeira, como diz Eliane Brum, e aprendiz? Né? Essa é a pergunta. Raquel, para a gente não deixar passar essa parte do conhecimento acadêmico e da formação, do acesso à comunicação, como tu domina bem no ambiente da universidade, eu ainda lhe pergunto se, para passar o bom conhecimento sobre essa pluralidade dos povos indígenas, primeiro é necessário retirar o que está enraizado nas pessoas que chegam lá para aprender? Eu acho que retirar o conhecimento, a gente não retira, a gente simplesmente transmuta e transforma ele, né? Então, assim, você constrói o conhecimento, você tem algo que você recebeu, obviamente, desde a sua infância, que foi algo, é uma desinformação, né? Mas o que a gente faz a partir disso? Porque a gente tem hoje acesso. Imagine que esses povos, para o surgimento do movimento indígena no Brasil, ali com força, né, com aquele gesto de Ailton Krenak, para quem não viu, acesse, tem disponível no YouTube, que ele participa da Constituinte em 1988, né, enegrecendo as mãos de tinta, né, genipapo, e passando no rosto. Ali foi um movimento por meses, por anos, até conseguir inserir direitos na nossa Constituição. Então, hoje a gente tem vários acessos, YouTube, TikTok, aliás, vários comunicadores indígenas em todas essas redes. Então, é possível a gente ir transformando esse conhecimento, agregando, e mais, comunicadores indígenas, música, de diferentes ritmos, diferentes gêneros. Por exemplo, você nunca ouviu Caiapó, cantando em Caiapó num forró, já ouviu? Não. Então, cúmbia, cantando pelo povo também na sua língua tradicional, né? Então, o meu trabalho, inclusive, de pesquisa, né, tratou primeiramente sobre a Rádio Iandê, que foi a primeira web rádio indígena do Brasil, né, numa programação 24 horas, somente com comunicadores indígenas, né, nas suas línguas originárias, né? Então, assim, a informação muitas vezes não era traduzida, então você simplesmente escuta, né? E a Rádio Iandê está voltando, porque ela teve um tempo fora do ar. Ela volta agora também ao ar nesta quarta-feira, dia 9 de agosto, Dia Internacional dos Povos Indígenas, né? Então, eu tive o prazer de poder aprender com eles como comunicar, né? Até nisso, porque o nosso próprio jornalismo, a nossa própria comunicação que é feita pelos grandes grupos midiáticos, né, pelos oligopólios, podemos dizer assim, também é uma forma preconceituosa, colonizadora de tratar a informação. Então, os povos indígenas, com a sua diversidade, nos ensinam também que é possível comunicar de uma outra forma, utilizando como premissa, antes de você me perguntar, você primeiro escuta, né? E se a pessoa, sua fonte, estiver disposta a falar, naquele momento ela vai falar. Então, tem toda uma conexão para se poder fazer uma entrevista, por exemplo, para poder conversar com os povos indígenas sobre comunicação, né? E acho que isso está no nosso dia a dia. A gente pode ir construindo esses conhecimentos com todo o acesso que a gente tem, que essa geração de décadas passadas não teve, por exemplo, e se comunicavam muito bem. Perfeito. Depois de toda essa passagem, explanação bastante didática da Raquel, vou voltar com a Querexu para a gente mudar um pouquinho o foco da nossa pauta. Quero retomar um assunto que tu abordou ainda na primeira explanação sua no nosso programa. Você falaste da questão territorial, que os povos ainda vivem mais à margem da cidade, né? Que eles precisam vir até os grandes centros, né, para terem acesso aos direitos, enfim. Você acredita, Querexu, que o poder público trabalha de maneira direta e de maneira voluntária para colocar esses povos às margens da sociedade ainda? Com certeza. Infelizmente. Porque quando você retira, né, nós vamos partir do início. Né? Desde 1500, quando as caravelas aqui atracaram, se começa todo esse processo de expropriação, de escravidão, porque os povos originários também passaram por esse processo. Porque quando você é retirado e levado para trabalhar ou para fazer algo para outro que é contra a sua vontade, isso também é um processo de escravidão. E ao longo dos anos eu costumo dizer que, infelizmente, até hoje, tanto o Estado, governantes, enfim, em todas as esferas atuam para esse apagamento.
uma das provas é a falta de políticas públicas, uma das questões é a falta de demarcação de territórios. E eu não estou falando de territórios indígenas nesse processo que sempre se fala, num processo longe da cidade. Por quê? Nós precisamos estar longe da cidade para conservar a biodiversidade, para cuidar da água, para cuidar das matas, para ainda ter algum insumo para a fabricação da arte ancestral, algo que está sendo escasso, né, nos últimos tempos. Mas nós temos que estar aqui nesse lugar aqui, onde eu estou agora, inclusive conversando com você e com todos que vão nos assistir, porque esse é o nosso lugar e é onde a gente vai ter a visibilidade e a voz. Porque se eu ficar em um perímetro muito afastado, que é o que o Estado quer, propositalmente, eu não vou chegar até aqui. Não vou ser convidada para estar nesse debate se eu não tiver numa retomada de território aqui na Cidade Baixa, onde fica o centro de referência indígena, né? Eu não vou estar visível para a sociedade, para inclusive a sociedade passar e fazer um comentário absurdo, mas vou relatar aqui o que foi feito. Era só o que faltava agora, índio na Cidade Baixa. Aí eu disse, bom dia, com licença. Povos indígenas, e se era só o que faltava, não falta mais. Estamos aqui. Estamos retomando essa calçada, esse território que é um território ancestral do povo Guarani. Sim, né? Nós estamos perto do rio, então também tem toda essa discussão que a gente faz, né, sobre essa territorialidade. Tá? Essa territorialidade é lá dentro da zona rural, ela é na grande aldeia, bem no meio dos acessos, né, de onde as coisas acontecem, de onde o dia a dia, tanto político, social, acontece. E outra pergunta que eu sempre faço para deixar para os não indígenas, né? Se nós, enquanto povos originários, somos os verdadeiros donos, a gente não lida com essa questão, mas para falar em quem tem esses direitos e quem deveria estar muito bem, não em situações precárias ou até de miserabilidade, muita vulnerabilidade social, esses somos nós. Por que nós incomodamos tanto quando estamos com as nossas crianças oferecendo a nossa arte ancestral no centro da cidade, na Redenção? Como já houve várias intervenções violentas, inclusive tanto do poder público, né, por não compreender sobre por que as parentas Guarani trabalham e levam, né, os seus filhos junto. Porque daí, para a sociedade, nós incomodamos, né? Aí ligam para chamar o conselho tutelar, para chamar o fiscal, sendo que nem entendem também, né, que nós temos um decreto municipal que nos respalda, né, da política, da prática do Poraró, né, que é estar sentada, vendendo, oferecendo a arte ancestral junto com as crianças. Eu falo arte ancestral, mas engloba tudo, né? Porque também tem a parte das plantas medicinais, a macela, entre outras, que também a gente traz, né, para estar expondo e tá levando a sustentabilidade, né? Então, falando muito rápido dessa questão territorial, eu venho de dentro de uma comunidade lá de Camaquã, que é a aldeia que eu tenho vínculo, né, que fica em Camaquã, a aldeia do cacique Eduardo Tchunu. Então, elas vêm de lá até o centro da cidade ou para fazer as feiras, para poder voltar e levar essa sustentabilidade para suas famílias, né? A política pública das três esferas, ela não pensa, né, que há uma necessidade, porque nós não estamos inseridos dentro desses três campos, né? E isso é importante que a sociedade saiba, porque às vezes a sociedade pensa assim, eles gostam de ficar lá, porque eles ganham até, né, um valor, né, tem um benefício, e não. Nós temos que estar lá na zona rural, lá em Camaquã, temos que estar aqui embaixo, na Cidade Baixa, fazendo essa defesa territorial. Sim, temos que estar vendendo a arte ancestral na volta do mercado público, na Redenção, em feiras, enfim, dentro dessas estruturas também acadêmicas da universidade ou de onde nos convidarem. Mas nós temos que sempre estar deslocando, né? Que é isso que muitas vezes as pessoas não compreendem, né? E aí é onde fala desse início
de 1500 e de como continua até hoje essa política de exclusão, apagamento, para deixar às margens, né, da vulnerabilidade social esses povos que são o centro, né? Porque para a gente falar sobre humanidade, a gente tem que falar sobre povos originários. Para a gente falar de direitos humanos, a gente precisa falar sobre povos originários. É o que vem antes. Inclusive, queria até a respeito dessa questão, o porquê que muitas vezes as mulheres estão vendendo os seus artesanatos, a sua arte, no chão. Porque se outros artistas estão ocupando os espaços, como a nossa Redenção, que é o domingo, é a nossa feira tradicional, por que todos os outros artistas estão de pé expondo em expositores? Ela também é uma artista, né? As guaranis também são. Então, da gente repensar isso, de talvez até ter um espaço fixo, né? Para que elas coloquem, sim, a sua arte também de pé. Né, mostrando o seu espaço também, não mais no chão, se bem que o chão, é a terra, a gente gosta de estar ali com os pés na terra e de estar sentindo nesta força, mas acredito que também seria um gesto muito de dar esta importância também, né? É porque a gente tem outras etnias, na verdade, que elas expõem de uma outra maneira. Né? Nós, guaranis, temos a nossa prática do poraró, que é o sentar ao chão, estender, né? Sempre Exato. vai ter, pode estar em cima de uma mesa. Você poderia convidar para vir aqui ter uma exposição ali, enquanto estava gravando o programa, e aí tem uma mesa, mas sempre vai ter um lençol, um pano embaixo, porque é isso faz parte, né, da tradição das mulheres indígenas guarani, né, para oferecer a sua arte ancestral. Né? E o sentar independe se a gente vai sentar no chão, vai sentar na cadeira, mas a questão desses lugares, que é o que eu trouxe, eu acho importante deixar essa narrativa gravada, é de o porquê esses lugares. Por que você vê em volta do mercado público, ou próximo ali a lojas Renner e na Redenção? Porque esses lugares são lugares onde nós sabemos, né, que são nossos territórios, onde nossos ancestrais passaram. Então, os mais velhos costumam dizer que é o lugar de onde nunca saímos. Saímos, foi feito várias construções, vários calçamentos, mas nós retornamos até lá para ofertar a nossa arte ancestral para levar, né, esse subsídio para dentro da comunidade. E a gente quer muito que os não indígenas, que a sociedade em todo nos respeite, né, o nosso modo de viver, como nós somos dentro da nossa diversidade, cada um com a sua especificidade, mas a gente quer esse respeito, a gente quer respeito por esse território sagrado para nós, ancestral, que todos pisam diariamente. Então a gente quer tá sempre convidando as pessoas a conhecer, né? Você não pode falar sobre mim se você não me conhece, então você precisa ler, precisa buscar me conhecer, precisa entender. Né? E isso faz parte do respeito. Né? Então, a sociedade porto-alegrense, já que estamos, né, em Porto Alegre, ela tem que conhecer sobre a diversidade dos povos indígenas que habitam esta cidade, esta capital. Respeito é fundamental. A gente sabe. Respeito é fundamental. É o que a gente espera, não só poder público, mas da sociedade em Exato. geral, né? Raquel, eu queria lhe perguntar, então, sobre essas diversas formas de exposição da arte ou da maneira de se comunicar, de se comportar das diversas etnias dos povos indígenas. Tu acredita que isso também é um fator que precisa ser levado em conta, essa pluralidade toda, na hora do poder público executar as políticas públicas? Porque, por muitas vezes, a gente nota discussões, inclusive mais amplas, falando de Congresso, a nível federal, de formas e políticas públicas pensadas para os povos indígenas, ponto. Nada é feito especificamente para aquela comunidade, para aquela tribo, para aquele determinado grupo que vive longe dos grandes centros, das grandes metrópoles, ou dos que vivem retomando territórios também na região central de alguns municípios, como o caso de Porto Alegre, que a Querechú citou. Exatamente, porque eu acho que também a diferença está muito simples na frase, não é para, né, e sim com. Né? Porque por muito tempo na história sempre foi para e sobre. Para eles, sobre eles. Mas e com? Né? Com dá mais trabalho. Como se fosse algo à parte da sociedade. Exato. Né? Deslocado Vamos da sociedade pensar e não... algo para os povos indígenas, ou sobre os povos indígenas, ou sobre... Né? O índio, que essa palavra nunca existiu, e sim o cidadão guarani, o cidadão uará, o cidadão tucano, tupinambá, né?
Então, recentemente agora a gente teve a notícia, né, de artefatos, né, típicos e tradicionais dos povos estarem retornando ao Brasil, como o manto tupinambá, por exemplo, né? Então a gente vê o quanto também de elementos foram levados nessa colonização e que agora também começam a ser retomados. Então acho que a diferença é que é um detalhe, mas ele é um detalhe gigantesco em todas as esferas, seja na saúde, na educação, na comunicação, é você começar a trabalhar pensando com. E não é difícil, porque você vai ter que, sim, dialogar com as pessoas e saber o que elas sentem, o que elas pensam, para com elas poder construir algo. Por isso que na jornada também de pesquisa e dentro da universidade, ter um olhar crítico a respeito da pesquisa e a respeito de construir, né, uma investigação, ela é essencial. Isso significa você não fazer uma pesquisa sobre e para, né? Ao mesmo tempo, para é pensar, vou pesquisar para quem, né? Porque também se você vai pesquisar e deixar o seu trabalho ou o conhecimento que você adquiriu dentro dos muros da universidade, não é válido. Então, e ao mesmo tempo, as minhas pesquisas com cidadãos indígenas, tudo que pude aprender com comunicação, sempre tive um olhar também de como isso volta para a comunidade, de que maneira o meu trabalho pode dar cada vez mais visibilidade. Então, se pararmos para pensar, né, a partir desse momento que a gente vive tão importante, em que há o Ministério dos Povos Indígenas, mas principalmente a FUNAI, historicamente, estar, né, sob o comando de uma mulher indígena, que é a Joênia Wapichana, é um passo essencial para começar a refletir né? Não o que temos baseado a partir do nosso conhecimento branco colonizado, e sim o como eles se sentem, o que eles pensam e principalmente o que tem para nos ensinar e para dizer para a gente ao longo desse tempo todo, né? Não apenas os brancos colonizadores que devem decidir sobre isso, como a Querechú falava antes, os povos indígenas terem posições de poder, posições de decisão, é fundamental para que se construa essas políticas públicas pensadas com a população indígena, já que eles precisam tomar, já que tu citaste a FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas também, tudo isso é essencial para ter a participação deles, já que será decidido com eles, né? Com eles. E é importante também a gente dizer que são esferas que hoje é um avanço, mas foi um pequeno avanço, né? Porque a gente sabe também que, você imagina, se são 305 povos em média, quantos estão dentro desse ministério? 2, 3 povos. Quantos têm a participação efetiva nas fato, decisões, né? Na FUNAI também. E a gente sabe, pela governabilidade, que há inúmeras conversas, inúmeros pactos, inúmeras coisas que estão em tramitação dentro de cada uma, né, congresso, em todos eles, e que ainda, né, não dialogam e não conversam, e ainda assim, sempre há um jogo de muitos interesses, né? Então, foi um pequeno passo a ser dado, né, que já foi dado, mas que historicamente temos que continuar avançando e aprendendo muito mais, né? Tanto o Ministério, ele existe, mas a qualquer momento pode não existir numa mudança de governo, né? E a FUNAI tem um estrondoso de um trabalho pela frente a ser feito, historicamente muito machucado, muito dilapidado, muito destruído mesmo, né? Por uma herança aí que a gente teve, que vem desde o momento não só da colonização, mas depois da ditadura e tudo mais, né? Então, sobre esses pequenos passos, a gente espera que o nosso debate, que essa discussão colocada em pauta no Porto Alegre em Debate, ajude também a dar mais visibilidade para que a gente possa entender e que também os governantes, já que estamos aqui dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre, possam ter acesso a essa discussão, ouvindo duas gabaritadas, duas especialistas no tema, claro, a Querechú, então, fazendo parte dos povos indígenas, óbvio, abrilhantando o nosso programa, a Raquel também como pesquisadora dos povos indígenas. Eu volto a perguntar agora sobre conhecimento para contribuir com a inserção dos povos indígenas na sociedade. Eu lhe pergunto, Querechú, você falasse antes do conhecimento que se deve ter sobre um decreto municipal autorizando determinada atividade, a questão territorial, que é de vocês também por direito, como tu citaste o caso do centro de referência ser na Cidade Baixa e alguém ter
realizado ali um preconceito, né, junto aos povos indígenas. Me pergunto sobre as lideranças indígenas. O quão importante é ter essas lideranças atuando próximo ao poder público. E quando eu digo próximo, é próximo fisicamente falando mesmo. Bom, na realidade o que aconteceu ali foi um caso de racismo, né, em frente ao Pior nosso ainda, então. território. E a importância, né, da inserção das lideranças, estar perto, né, e trazendo esse debate. E aí eu vou falar, não é querer estar puxando lenha pro assado do centro de referência, né, para a nossa comunidade, mas nós tentamos dialogar, né, com governantes, se falava sobre um centro de referência que era necessário, que os povos indígenas tinham que ter um espaço como esse, principalmente para as mulheres, para a acolhida das mulheres. Eu falo sempre das mulheres, mas também tem os homens, tá? Que às vezes as pessoas dizem, tu fala só sobre as mulheres. Não, os nossos homens também, os indígenas, né? Que vêm também com as suas mulheres. Então, e uma vez, teve uma tentativa de diálogo para a criação, né, de um espaço como aquele. Mas aí era sobre... Uma vez. Mas aí era sobre e para. Uhum. Não seria com. Com. Nós estaríamos ali, mas a gente, tipo assim, tá, vocês falaram que vocês querem assim, com essa especificidade. Agora a gente vai com decidir. essa diversidade. Mas aí agora a gente vai sentar e aí a gente vai ver se a gente ainda vai discutir sobre isso, porque talvez fique só aqui nesse momento que vocês conversaram conosco. Mas se for para acontecer, a gente que vai decidir como é que vai ser, aonde vai ser e de que maneira vai ser. Nós não tínhamos mais esse tempo. Isso já era para ter acontecido há muito tempo. Né? Então, para trazer até para a sociedade, que não sabe, para quem dos governantes não sabe como é que foi feito. Né? O centro de referência foi feito com nós. Com nós, né? Porque não teve como Não ser teve. sobre e nem para. Porque isso não está aberto. Né? E quando a gente fala de uma inserção da criação do ministério, que foi que a Raquel trouxe, a sociedade e outras pessoas acham, nossa, agora está tudo resolvido, porque agora eles têm o Ministério dos Povos Indígenas. Então agora está tudo resolvido, estão englobadas todas as 305 etnias, com toda a sua diversidade, especificidade. Claro que não. São seres humanos, né? E os seres humanos têm as suas mazelas. Não é porque são indígenas que não têm as suas brigas, que não têm as suas disputas internas, que né? Nós somos humanos, somos todos iguais. Então, historicamente também, a gente tem povos indígenas que foram aliados dos colonizadores, porque lutavam muito bem. Mas isso os livros não contam, não detalham. Né, que tinham muitos povos que guerreavam muito bem e que tinham, sim, rixas com outras etnias e que não queriam aquele território, queriam, enfim, aquele recurso mineral. Então, quer dizer, muita coisa na nossa história não é contada. Né? Então, ficou essa imagem lá romantizada do índio paladino que sai para caçar. Nossa, e não é isso, né? E aí entra também na questão que muito falam, e até a Quereti falava antes também, né? Agora estão implicando porque eu estou usando All-Star e eu sou uma indígena, ou estou usando uma calça jeans e o meu celular, né? Mas, gente, nossas identidades, né? Elas são móveis, elas estão o tempo todo se modificando com o tempo. Né? Se parar para pensar, eu venho de uma família que tem mistura de indígenas, portugueses. Agora, não é por isso que eu falo com sotaque português lá de quando eles chegaram, né? Já mudou, muita coisa mudou dentro da minha família e assim vão também mudando os costumes, as culturas, embora suas tradições, que ainda se preservam com a força da oralidade, porque um conta para o outro, porque senão também teriam se perdido, teria sido dizimado. Então, nessa resistência e nessa força, né, das histórias, dos costumes serem passados, então as coisas vão se preservando, né, e vão ficando no tempo. Porque é preciso. É preciso, né? Mas precisamos estar sempre, né, atentos a todas essas mudanças. Porque se isso foi e é colocado pelo colonizador, que nós precisamos de um celular para a gente participar da rádio ou para a gente fazer uma gravação quando a gente está lá em Brasília. Pra estar aqui hoje. Ou quando a gente está sofrendo algum tipo de racismo ou de atentado, tipo assim, começar a gravar ali naquela rede social, tá acontecendo tal coisa aqui em tal lugar, eu tô aqui.
é necessário e é também para nós, claro que sim. E não vamos deixar de ser indígenas por isso, né? Mas isso é para voltar a falar da pergunta que tu fez. São todos os bloqueios, todas essas faltas de acesso. Tem comunidades indígenas na zona rural que a gente não tem acesso à internet porque a gente não consegue colocar a internet nem aquelas via rádio. Por quê? Não há acessibilidade. Porque não há acessibilidade. E aí isso tá bom para a sociedade, isso tá bom para o colonizador, que é o indígena lá sem o acesso. Então ele já está em vulnerabilidade social, já está vivendo às margens, né? E ainda sem acesso. Ou muitas Ninguém vezes enxerga, né? Então tu não incomoda, porque tipo assim, eu não te enxergo, tu não tem como me incomodar nem gravando alguma coisa para falar. Nem Então, como causar um incômodo em quem poderia se importar, né? exatamente. Então, é assim que quer. Então, tanto o Estado, o governante, sociedade e tal, tá tudo ok se ficarmos sempre às margens. Ou né? às vezes se promove uma acessibilidade, ou há algum tipo de política pública, ou alguma organização não indígena com indígenas, né, promovem algum tipo de oficina, alguma coisa, mas há relatos, né, de que é feita a oficina, por exemplo, vamos ensinar um curso aqui de informática, levam todos os computadores para a aldeia e ensinam o curso, quando termina a formação, levam os computadores. Então, isso não é inserção, né? Então, há vários programas, já aconteceram ao longo, né, dos anos 90, principalmente anos 2000, com a questão da internet, né, de estar chegando aí nas comunidades, então, oficinas ou alguns programas, mas terminava a oficina, todo o equipamento era retirado. Então, não ter uma continuidade também com essa troca de governos. Né? Não ter um projeto, digamos assim, que, olha, isso aqui a gente não mexe, né? Não vamos modificar e vamos E tem muito manter. essa questão também de levar o lixo eletrônico para dentro das comunidades, né, Raquel? Ah, também tem. Né? Vamos levar aqueles... Vamos fazer isso, mas vamos levar essas tecnologias, essas coisas que já não estão mais funcionando. Mais defasadas. E aí se deixa lá, é porque, tipo assim, não vai dar mais para usar. Tem tudo isso, tem toda essa tem falta muitas questões. de respeito com nós, povos indígenas, e aí em territórios diversos, né? Então a gente tem que cuidar muito disso. Por isso, quando eu falo do respeito, eu estou querendo chamar a sociedade para isso, que nós temos que ser respeitados dentro da nossa diversidade, especificidade, né? Nós não queremos os restos, porque se for falar sobre quem é o dono, que é a palavra que a gente não gosta de usar, somos nós, né? E se as pessoas, hoje em dia, inclusive falando sobre crise climática, sobre tudo que vem acontecendo, ainda conseguem respirar, sobreviver, é porque tem povos originários preservando e por trás de tudo isso, dessa preservação, dessa biodiversidade. Porque senão, né, nós nem aqui estaríamos hoje conversando, né? Já podíamos, aqui a Mãe Terra já poderia ter aí, tipo, nos colocado no nosso lugar, de, tipo assim, não, agora deu para vocês, já fizeram, né, muitas coisas que não era para fazer, vamos terminar com isso tudo, né? Então é isso, por isso eu falo sempre do respeito. E aí em qualquer atividade, qualquer ação, qualquer lugar, né? Quando a gente chega em território indígena, a gente não chega de qualquer jeito. O centro de referência, ele tem todo um manual de conduta para quando uma pessoa vai adentrar aquele território, que ela recebe, né, antes, para ela se preparar. E assim, né, dentro dos outros territórios, o respeito. Respeito em primeiro lugar. Respeitar a diversidade, respeitar os povos originários, os donos, né, dessa terra. Muitos foram dizimados, muitos não estão aqui, mas eu estou aqui para falar sobre isso, né, para ecoar essa voz das minhas ancestras. Então, por isso sempre peço esse respeito. Né? E não apontar porque nós não devemos apontar. Né? Ele é mais indígena, ela é menos indígena, então vamos pensar em criação de políticas públicas para atendimento, aí sim, né? Em vez de nós criticarmos ou termos um olhar colonial e até racista e preconceituoso contra os povos originários, vamos pensar então junto, enquanto sociedade, enquanto aliade, tipo, o que esses povos, né, necessitam, qual é o tipo de apoio que eles necessitam. Por exemplo, vou te dar um exemplo.
muito que acontece muito quando eu vou fazer os acompanhamentos do centro de referência com as minhas parentas. A gente chega na Defensoria Pública da União, chega no Ministério Público Federal, chega em vários órgãos e não tem tradutores. Nem todas as minhas parentas falam bem o português, elas entendem português, mas elas não expressam bem o português, né? Então, por isso, a atuação do centro de referência também, né, nessa esfera de estar levando até esses lugares, mas não era para ser dessa maneira. Era para que a gente tivesse tradutores, né, de Guarani, na DPU, no Ministério Público Federal, quando a gente vai fazer a certidão de nascimento das crianças, quando a gente vai fazer a carteira de identidade. Bom, enfim, eu estou citando esses porque foram os últimos órgãos que eu estive com as parentas, né, para fazer essa interlocução. Então vamos falar sobre isso, sobre em vez de criticar e apontar, vamos pensar no que uma pessoa, de repente, pode ser voluntário, já que as políticas públicas não são efetivas, como pode se apoiar, né? E aí é num aspecto assim, é muito amplo isso, de onde se pode apoiar e estar respeitando esses povos. Querexu, Raquel, a gente está indo para os minutos finais do nosso programa, mas para a gente encaminhar a finalização do nosso Porto Alegre em Debate, eu gostaria ainda de mais um recado, um relato de vocês. Vou começar pela Querexu, mais uma vez. E pergunto, Querexu, o que fica de tudo isso que a gente debateu? Para onde o poder público deve olhar para dar mais visibilidade aos povos indígenas? O poder público, na realidade, ele deve observar com respeito e atenção as demandas específicas de cada povo. De cada povo. E quando falo, estou falando da cidade de Porto Alegre, que nós temos só aqui etnias Guarani, Caingangue, Charrua, e temos todas as outras etnias também que vêm acessar a universidade ou que vêm de outros estados para trabalhar, né? Então eles precisam, é como a Raquel falou, não é é fazer com. Né? E a gente não tem aqui governantes que sentem para conversar, para fazer com. É sempre para, ou talvez, tem também o talvez. Né? E eu falo isso com propriedade, porque estou à frente do centro de referência, e ele foi feito com quem? Com nós. Com nós, povos indígenas, com o povo quilombola, né, apoiando. Né? Então, ele não foi feito com utilizando nenhuma das estruturas governamentais, porque isso já era para ter sido providenciado há muito tempo. A cidade de Porto Alegre é um território originário indígena Guarani. Nós temos o rio Guaíba, o rio se chama Guaíba, na verdade, porque era para se chamar Guaí, mas aí, né, para colocar na palavra no português, Guaí seria só em Guarani, aí para ficar traduzido para o português ficou rio Guaíba. Né? Então, é isso. Acho que a gente precisa de atenção para com nós. Não, talvez, né, ou para pensar o que nós vamos fazer com eles. Não, é sentar com nós e construir. Construir com respeito, entendendo que os povos são diversos e que eles têm que estar, sim, junto nas discussões. Que tem que ser respeitada a Convenção 69 da OIT, quando fala sobre consulta. Acontece várias coisas neste município e nós não somos consultados, e nós devemos ser consultados. Né? Isso está escrito lá, que tem que ser feita a consulta prévia dos povos tradicionais. Nós somos povos tradicionais deste território. Né? E isso não é feito. Tramita-se muitas e muitas coisas e nós não somos consultados. Né? Então é para a gente ver o quanto precisa, dentro dessa estrutura colonial das esferas dos poderes, de avanço de querer olhar este ser, este indivíduo. Né? Que ele é tão cidadão quanto você, quanto ele, quanto ela. Nós somos tão cidadão quanto todos que estão aqui. Mas não somos considerados assim. Nem pelas esferas de poder e nem pela sociedade. Então, o que a gente pede é isso, porque a gente precisa de criação de política pública na questão da área das mulheres, direitos humanos, pessoas com deficiência, a questão LGBT, a questão é diversa. Né? O centro de referência, ele tenta, dentro da sua estrutura, né, conseguir conciliar
né, no que é necessário para algumas mulheres, para quem procura e busca, mas nós não somos uma instituição governamental. Foi feita uma retomada, é uma retomada, uma ocupação, uma retomada de um território para se criar uma política pública feita com nós. Então é isso, que os governantes pensem para com nós e também respeitem o que a gente vem construindo ao longo desses anos, cada um na sua especificidade, no seu momento, né, dessa recolocação territorial, vamos dizer assim. E que é muito necessário. Obrigado, Querechú. A gente ouve aqui palavras como atenção, visibilidade, respeito, diversidade, pluralidade. Tudo isso é preciso ser levado em conta, é preciso ser o foco central das ações do poder público. Então, Raquel, para a gente também finalizar sua participação de maneira breve, vou lhe pedir um último relato. Se o que fica também disso tudo é que para a gente ter o alcance do conhecimento que a Querechú nos traz como uma das representantes dos povos indígenas, dos mais de 300 povos do nosso país, pergunto se é realmente escutar, acolher, estar próximo deles para a gente ter o conhecimento e nos inserirmos também na mesma sociedade, já que somos todos parte do mesmo território, do mesmo país. Com certeza, e acho que um gesto muito simples para começar diante de tudo isso é a gente parar para conversar, dialogar e escutar na nossa cidade, pelas nossas ruas, ao redor do mercado público, na Redenção nos domingos. E é um diálogo e é uma escuta que não coloca o outro no lugar de exotismo, de ser muito diferente de mim, eu numa posição muito diferente do outro, né? É sair desse lugar de exótico, de querer colocar o outro como muito diferente e simplesmente se colocar num lugar de igual e ouvir o que ele tem para dizer, né? O que a arte daquela pessoa está comunicando, o que ela está falando, o que ela precisa naquele momento. Então, já que a gente tem lugares pela nossa cidade que a gente gosta de circular tanto, vamos prestar atenção nas esquinas, nas praças, nos espaços de arte e ver a beleza dessas mulheres e dessas culturas que embelezam e que dão vida para a nossa cidade, mas de uma maneira não a dizer, é o outro e são elas e sou eu. Não, somos nós ocupando esse espaço e elas têm muita história para nos contar e muitas coisas para nos ensinar e falar um pouco mesmo sobre quem a gente é, caminhando por essa terra chamada, né, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e América Latina. Perfeito. Com isso, a gente vai encerrando o nosso Porto Alegre em Debate e também encerramos a nossa série Direitos Humanos, que além de falar da população indígena, também deu voz às comunidades LGBT, às pessoas com deficiência, aos migrantes e outras populações que fazem parte da nossa sociedade aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul também. Eu agradeço as nossas especiais convidadas de hoje, a Querechú Taquá, ela que é fundadora, cacica fundadora do Centro de Referência Indígena aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, Querechú. Eu é que agradeço mais uma vez esse espaço. Estamos aí sempre que for possível. Estaremos participando. Nós que agradecemos todo o conhecimento e todo o seu depoimento dito aqui hoje. Muito obrigado, Raquel Carneiro, também jornalista, doutora em comunicação e pesquisadora, claro, das diversas áreas que envolvem as etnias dos povos indígenas aqui no nosso país. Obrigado, Raquel, pela participação. Eu que agradeço, que a gente possa ter muito mais conversas sempre, né? Perfeito, sempre inserindo todos. O Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Você pode acessar também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!